Diz assim, 1 João 1:9. Você que está em casa, acredito também já ter encontrado a palavra do Senhor, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gostaria que você relesse comigo, e você que está em casa também fizesse essa citação. Vamos a uma só voz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa porta que Tu tens deixado aberta, por essa condição, Senhor, de perdão mediante a nossa confissão. Por isso, Pai, que nessa noite haja confissão, que nesta noite haja quebrantamento, que o Teu Espírito, e somente Ele, coloque em nossos corações aquilo que está dentro do Teu coração, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre cure seus medos pela confissão. Cure os seus medos pela confissão. A palavra do Senhor, nesse mesmo texto, neste mesmo capítulo, se você observar os versículos anteriores e os versículos posteriores, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que todos nós pecamos. A palavra de Deus vai afirmar que se dissermos que não temos cometido pecado, nós já estamos pecando porque estamos fazendo mentiroso e a sua verdade não está em nós. A palavra do Senhor orienta a andarmos na luz, assim como Ele na luz está, porque quando nós estamos andando na luz, nós revelamos, nós confessamos, nós entregamos, colocamos para fora aquilo que dá origem aos nossos medos, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos fere, que nos corrói por dentro, aquilo que nos destrói. Ao passo em que, quando confessamos diante do Senhor os nossos pecados, diz a palavra do Senhor que Ele, somente Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados pelo poder do seu sangue. Em um relacionamento onde o medo está instalado, não pode existir saúde. Qualquer tipo de relacionamento entre esposo e esposa, pais e filhos, entre irmãos e irmãos, entre patrão e empregado, entre todas as pessoas na sociedade, vizinhos e vizinhos, todo e qualquer relacionamento que seja baseado, que seja pautado nos medos, esse relacionamento não pode trazer cura à vida das pessoas. Quando o medo ele se instala na vida de alguém, quando alguma coisa ou alguém nos assusta, quando uma situação, uma tempestade ou uma circunstância começa a nos dominar, nós começamos, a primeira sensação, a primeira vontade é a sensação de fuga. Queremos sair daquela situação, queremos vencer aquele obstáculo, queremos superar aquele momento, e muitas vezes o medo, ele nos alcança, muitas vezes o medo ele nos fere, muitas vezes o medo nos machuca e nos faz cair. Quando confessamos um pecado ao nosso Deus, nós nos livramos do medo da punição. Por que quando nós pecamos, nós temos medo? Porque nós sabemos que quando nós pecamos e os pecados não são confessados e não são abandonados, nós corremos o risco de ter a punição sobre nossas vidas de acordo com aquilo que nós acabamos de fazer, de acordo com o pecado que nós cometemos. Desde criança, desde pequenos, nós somos ensinados de que o pecado ele precisa ser colocado diante do Senhor, e quando o pecado ele não é confessado, ele traz consigo uma punição.
É por isso que muitas vezes, mesmo dentro de casa, a criança ou o adulto faz alguma coisa errada e a primeira sensação que tem é de querer esconder, de querer camuflar-se e não querer externar aquilo pelo qual está passando, aquilo que está vivendo. Porque o pecado, ele influencia no nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós pensamos em pecado de acordo com algumas categorias, de acordo com algumas especificações pecaminosas. Temos na nossa mente que pecado é matar, roubar, é adulterar, é fazer alguma coisa que prejudique o próximo. Ao passo em que Jesus Cristo falou exatamente o contrário, isso já é consequência do pecado, isso já é fruto do pecado. A palavra do Senhor é bem clara quando diz que o pecado está na intenção. A intenção de matar já nos coloca diante de Deus na condição de homicidas. A condição ou o desejo pecaminoso, o desejo carnal, o desejo de se inclinar para as coisas da carne, já nos coloca diante de Deus como pessoas que já praticaram no seu coração aquele ato, que já pensaram e que já assumiram dentro de si, já determinaram dentro de si, inclinar-se para a carne e cumprir os desejos da carne. O pecado, ele influencia o nosso relacionamento com Deus, e isso traz um grande medo para cada um de nós. Eu tenho ouvido, e às vezes até de uma forma perplexa, como alguns cristãos, ou alguns crentes, ou alguns membros da igreja, prefiro acreditar membros da igreja, crentes, membros da igreja, porque o cristão, ele, no mínimo, ele tem a convicção da salvação. O cristão que não tem convicção da salvação, bote isso na sua cabeça, ainda não é convertido. Se o cristão não tiver convicção de que ele é salvo, eu estou caminhando, né? Eu estou fazendo minha parte, para quem sabe Deus venha me colocar num bom lugar. Deus não vai te colocar em um bom lugar, Deus não vai te colocar em um mau lugar. Jesus Cristo é o caminho, se você entra por Ele, não tem como errar, vai chegar a Deus. E se você não entrar por Ele, não tem como errar, não tem atalho. E é por isso que quando nós pecamos, o nosso relacionamento com Deus faz com que nós nos afugentemos da sua presença. Assim foi com Adão, assim foi com Eva, assim foi com todos os que no Antigo ou no Novo Testamento fizeram alguma coisa contra a vontade do Senhor e tentaram se esconder da presença do Senhor. O salmista foi um pouco mais além, quando ele expressa no seu coração: para onde eu irei da tua face? Senhor, como eu posso me esconder? Se eu estiver em qualquer lugar do universo, nas alturas, nas profundidades, na lateralidade, na distância, lá atrás, onde quer que eu esteja, ali o teu Espírito está, ali o teu Espírito me vê, ali o teu Espírito trabalha na minha vida, sobre a minha vida. O teu Espírito tem conhecimento do que eu vivo, do que eu faço, do que eu penso, do que eu estou exteriorizando. O pecado, ele influencia o nosso relacionamento com Deus, e o segredo, ele tem poder até a confissão. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos, eu e você, todos nós pecamos. E o grande problema, o grande desafio, não o problema, o grande desafio é confessarmos esses pecados. Enquanto nós não confessamos os nossos pecados, enquanto nós guardamos sigilo, segredo sobre os nossos pecados, esse segredo faz com que o pecado tenha domínio sobre nossas vidas. Porque o segredo de um pecado, quando não confessado diante de Deus, delega ao inimigo das nossas almas, delega ao diabo, delega a Satanás o poder de influenciar, de cobrar das nossas vidas, de fazer com que estejamos debaixo de um pesado fardo, porque enquanto não confessamos diante do Senhor, o segredo, ele altera o poder sobre nossas vidas.
O pecado, ele influencia no relacionamento com Deus, porque o medo, ele traz um poder que corrompe. Geralmente, quando as pessoas estão com medo porque praticaram um pecado, a saída é praticar um outro pecado. A saída é terceirizar a culpa. Assim foi com Adão. Quando Deus chamou Adão para conversar, e Deus pergunta a Adão: você comeu do fruto que eu te proibi, do fruto que eu disse que você não deveria comer? E a resposta dele foi: Senhor, a mulher que tu me deste, conseguiu colocar na minha cabeça, conseguiu me convencer de que eu deveria comer. Quando Deus chega também para Eva, Eva vai dizer a mesma coisa: a serpente me enganou. Eles não estavam enganados sob hipótese alguma. Eles foram advertidos pelo próprio Deus, foram instruídos pelo próprio Deus. É que o pecado, ele é gostoso. O pecado, ele faz com que nós nos apaixonemos por ele. O pecado tem uma força, ele tem uma atração especial. Se o pecado fosse como um pingo de limão no olho, ninguém pecaria. Mas o pecado é gostoso. As consequências do pecado é que trazem feridas, trazem situações diferenciadas, trazem doenças sobre as nossas vidas no tocante ao relacionamento com Deus. O homem, ele foi feito para se expor. O homem foi feito para se expor diante de Deus. Olha o que diz a palavra: se confessarmos os nossos pecados. Deus não chega de imediato condenando o pecado, porque o pecado já foi condenado na cruz. O nosso pecado e os pecados que viemos a cometer, eles já foram condenados na cruz. Eles já tiveram um preço, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Mas existe agora uma condição: para que o pecado não tenha domínio sobre as nossas vidas, nós precisamos nos expor diante de Deus, precisamos confessar, precisamos revelar, precisamos assumir diante de Deus o peso da nossa culpa. A confissão, ela cura a mente e o coração. Tem muitas pessoas doentes emocionalmente e espiritualmente, porque estão com pecados não confessados. A igreja deveria ser, qualquer igreja, a igreja do Senhor, qualquer igreja no sentido de igreja do Senhor, independente de rótulo denominacional, a igreja deveria ser o ambiente onde, quando alguém pecasse, alguém se sentisse acolhido e pudesse chegar até aqui na frente e dizer: irmãos, eu pequei, irmãos, eu estou em desobediência diante do Senhor. O irmão pudesse se sentir encorajado para falar dos seus medos, dos seus pecados, e a igreja pudesse abraçar, a igreja pudesse interceder por ele, a igreja pudesse chorar juntamente com ele na presença do Senhor. Mas essa não é a realidade. Quantos aqui teriam coragem de vir aqui à frente e confessar um pecado? Levanta a sua mão. E aí em casa, quantos teriam coragem de vir aqui para confessar um pecado? A palavra do Senhor diz lá em Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que vocês sejam curados. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos ao irmão, quando nós confessamos a alguém que é imagem e semelhança de Deus, nós nos sentimos curados. Você precisa pedir a Deus pelo menos uma pessoa que seja de confiança, alguém que seja da parte de Deus, para que você possa abrir o seu coração. Não vou te induzir a sair confessando seu pecado para tudo e para todos, porque aí não é a solução.
De repente você confessa agora e daqui a pouco todas as pessoas sabem, mas você precisa encontrar alguém, um discipulador, você precisa encontrar alguém que tenha domínio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, alguém que não esteja ali para condenar você, mas que não esteja para passar a mão no seu pecado, mas que esteja junto com você para chegar diante do Senhor e orar ao Senhor, se derramar diante do Senhor, chorar juntamente com você na presença do Senhor, para que você seja curado. A palavra, ela tem poder. Você já viu que em muitas situações, depois de simplesmente haver chorado, nós nos sentimos livres, leves, soltos? Por que quando choramos, nós nos sentimos melhor? Porque todas as coisas que invadem o nosso mundo emocional, elas ficam detidas, elas ficam num compartimento especial da nossa mente, elas ficam de uma maneira sorrateira, escondidas, aparentemente escondidas, mas não mortas. O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele pode ficar escondido, mas ele não está morto. E o solo fértil para que o pecado e suas consequências cresçam dentro de nós é o solo do não confessar. Quando eu não confesso, o pecado cresce dentro de mim, porque o medo começa a me dominar. Mas quando eu confesso, a minha mente e o meu coração, eles são curados. O coração partido é a mente separada do coração. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estou com uma dor no coração. Sempre atribuímos a este órgão os nossos sentimentos, melhores ou piores. Quando nós dizemos assim: eu estou com uma dor no coração, na realidade não é coração órgão, é coração sentimento. Eu estou com uma dor dentro do meu interior, dentro de mim, alguma coisa está me incomodando, porque a minha mente, a minha razão, ou a minha maneira de pensar, a minha faculdade mental e o meu emocional, eles estão em contradição, porque alguma coisa está interferindo no meio deles. A confissão é o oposto da fuga. Quando nós fugimos, nós tentamos esconder o pecado. Mas quando nós confessamos, nós assumimos diante de Deus, nós apresentamos diante de Deus. Houve um homem que a Bíblia diz que foi o mais sábio, que já pisou aqui nessa terra. A palavra de Deus traz o seu nome como Salomão. E Salomão, escrevendo lá em Provérbios 28, 13, ele fala uma coisa interessante, que ele diz que aquele que encobre os seus pecados, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Porque o pecado não confessado é como um espinho dentro da carne, não tem como curar a carne enquanto o corpo estranho estiver lá dentro. O pecado é um corpo estranho à sua alma, o pecado é um corpo estranho no seu relacionamento com Deus. E Salomão diz: aquele que camufla, aquele que esconde o seu pecado, sua iniquidade, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Querido irmão, querida irmã, você que está aqui, você que está em casa, eu quero te encorajar a chegar diante do Senhor, derramar o seu coração, abrir o seu coração diante do Senhor, confessar os seus pecados, aqueles praticados por ações, por palavras, por omissões, aqueles colocados de todas as maneiras possíveis. Certa vez eu estava conversando com um cristão, ele me falou uma coisa que até então, se alguém me falasse, eu nunca tinha ouvido aquilo, e se alguém me falasse, eu acharia que era aberração, eu acharia até que era um pecado contra Deus. Você já convidou Deus para pecar com você? Nem pensar? Senhor, vem cá, eu estou querendo pecar.
mas eu quero que você esteja comigo. Uma certa pessoa, muitos anos atrás, me procurou e disse: pastor, hoje Deus agiu na minha vida por conta da minha coragem de confessar antecipadamente o pecado que eu ia praticar, porque o pecado já estava dentro do meu coração. E quando se fala de pecado, até o ouvido de pastor abre, né? Quer saber que pecado, irmão? Manda lá, vamos saber. E ele disse: olha, eu sou casado há X tempo, falou o tempo lá, e teve um dia que eu disse no meu coração, comecei a me encantar por uma outra pessoa fora do meu relacionamento, e eu decidi que eu ia pecar sexualmente com essa pessoa. E ele falava o seguinte: eu queria e ao mesmo tempo eu sabia que era errado, e eu tinha medo de dar errado alguma coisa, ou de alguém descobrir, e eu não sabia como agir, e eu orava, eu chorava diante de Deus, e aquele desejo não saía do meu coração, e eu orei durante meses, pedindo a Deus que tirasse aquilo do meu coração, e aquilo não saía do meu coração. Ele disse: então eu disse para Deus: Deus, hoje eu vou pecar, e eu quero que você venha comigo. Se você vier comigo, é a única chance que eu tenho de não pecar, mas se você não vier comigo, eu já pequei. Ele disse que foi para o encontro com a pessoa, marcou em determinado lugar, e ele pegou o seu carro, estava se direcionando ao local em que o pecado aconteceria formalmente, porque já estava na sua mente, já estava no seu coração. E ele disse que quando chegou em determinado local, ele encontrou um homem com um carro quebrado à beira do caminho, um homem balançando um pano vermelho, pedindo ajuda porque o seu carro estava quebrado. E ele disse que ele começou a pensar da seguinte maneira: vai que é pegadinha de Deus, se eu parar, vai ser um cristão que vai começar a falar no meu ouvido, e Deus vai me desencorajar de pecar, então eu não posso parar agora para ajudar essa pessoa. E ele foi embora, e foi para o local que ele havia combinado com a pessoa. E quando ele chegou nesse local, ele esperou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, esperando, e a pessoa não chegou. E ele estava irritado, ao mesmo tempo em paz, porque ele entendeu que Deus havia evitado que algo pior acontecesse na sua vida, mas ao mesmo tempo irritado com a pessoa com quem ele havia combinado. E ele ligou para a pessoa e disse: olha, você nunca mais me apronte uma dessa, porque só eu e Deus sabemos o sufoco que foi para sair, porque eu sou um cristão, e eu sabia que era uma coisa errada, eu já não estava mais aguentando, eu não sabia mais como lutar, e eu fui, e você me deixou esperando 6 horas. E a pessoa disse: aconteceu um problema com o meu carro durante o trajeto, eu vi quando você passou no seu carro, eu estava com um pano vermelho pedindo ajuda, eu vi você passar, mas você não parou. Deus fez com que aquele homem visse um homem com um carro quebrado, quando na realidade era uma mulher com um carro quebrado. Aquele homem chegou diante do Senhor e disse: Senhor, a partir de agora, eu entendo que de dentro do meu coração, eu preciso tirar o desejo de pecar. Convide Deus para pecar, isso mesmo, convide Deus. Deus é o seu melhor amigo. O melhor amigo a gente leva para tudo que é canto. O melhor amigo, ele entra com a gente em qualquer lugar. Se precisar entrar no inferno, o melhor amigo, ele vai com a gente dentro do inferno. Ele não vai concordar com o que a gente faz no inferno, mas ele entra com a gente. Convide Deus, convide Jesus, ele é o seu melhor amigo. Sabe o que vai acontecer? À medida em que você convida Jesus para andar com você, Jesus liberta você de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. É injusto alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro, alguém que foi lavado no sangue de Cristo Jesus, é injusto agora ter uma vida lavada no sangue e não viver em benefício do reino, em benefício do sangue de Jesus Cristo. Isso é injusto. Nós falamos de injustiças sociais, somos peritos em falarmos dos nossos governantes, das pessoas que desviam verbas de determinados setores da sociedade e se apropriam. Criticamos tanto as pessoas que saqueiam os cofres públicos. E quantas vezes nós saqueamos os cofres espirituais? Tiramos de Deus aquilo que é de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor, e uma vida que pertence ao Senhor precisa ser uma vida translúcida, precisa ser uma vida límpida, precisa ser uma vida transparente na presença do Senhor. A alegria do cristão precisa estar na palavra do Senhor, fundamentada na palavra do Senhor. O cristão, ele até peca, mas ele não tem prazer no pecado, porque os seus pilares, as suas bases são a sua fé, a sua oração e a palavra de Deus. É nisso que ele se segura, é nisso que ele se edifica. Parte do processo de cura está em assumirmos a culpa. Parte do processo de cura é assumirmos a culpa. Enquanto falarmos, todo mundo faz, isso ninguém mais faz. Enquanto generalizamos, nós não somos curados. Você não pode tomar um remédio, você não chega no médico e diz assim: doutor, eu quero um remédio para dor. Que dor? Qualquer dor. Você quer um remédio específico, para algo específico. E o remédio para que os pecados sejam cancelados é assumi-los diante do Senhor. Não confessar o pecado leva ao fundo do poço. Tem algumas pessoas que acham que o único lugar em que elas podem estar em pé é no fundo do poço. No fundo do poço ninguém fica em pé. Mas há muitas pessoas que acham que o fundo do poço é o único lugar, é a única instância em que elas conseguem se equilibrar. Ou seja, quanto mais elas mergulham no pecado, na mentira, na injustiça, quanto mais elas se afastam de Deus, mais elas se sentem seguras. O fundo do poço só serve para dizer o seguinte: já não tem mais o que piorar, a única chance que você tem é de melhorar. Chegou no fundo, depois do fundo não tem mais nada, ou sobe, ou morre no fundo do poço. O fundo do poço é para algumas pessoas, o lugar em que elas, o tempo todo, gritam por quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. O oposto ao quero mais é suficiente. Já pequei o suficiente. Já pequei o suficiente. Agora é hora de recomeçar a minha vida. Agora é hora de me colocar pelo avesso diante do Senhor. Agora é hora de confessar ao Senhor as minhas limitações. Agora é hora de dizer ao Senhor das minhas angústias, das minhas tribulações, porque quando eu não confesso a Deus, eu sou levado a confessá-lo diante de Satanás. Que se eu confessar a Deus e eu deixar, o Senhor tem misericórdia e me perdoa, mas quando eu não confesso a Deus, eu preciso começar a negociar com o reino das trevas, trazendo de lá outros pecados para encobrir os primeiros pecados. Encobrir um pecado com uma outra mentira, que também é pecado. Faltar com a verdade para encobrir um outro erro. E aí as pessoas, muitos, acham que o fundo do poço é o único lugar em que elas podem estar de pé.
Mas existe algo de diferente que eu quero compartilhar com você nessa noite. O fundo do poço é lugar de estar de joelhos. O fundo do poço é lugar de estar de joelhos. Se estivermos de joelhos, mesmo no fundo do poço, a corda da misericórdia de Deus nos alcança. A mão poderosa do Senhor vai lá no fundo do poço e nos traz. Somos grandes diante de Deus quando nos quebrantamos. Somos grandes quando andamos de joelhos. Somos grandes quando nos curvamos diante da presença do Senhor. Somos sarados à medida em que nós confessamos, à medida em que tiramos as cargas sobre os nossos ombros, confessando ao Senhor. A confiança é a chave para a cura. Ou eu confio em Deus, ou eu confio no nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu seja curado, ou eu continuarei com o meu problema, com o meu pecado, com a minha enfermidade, e estarei fugindo da presença do Senhor. A confissão, ela traz vida. É melhor para o cristão sincero, é melhor morrer do que viver uma vida de mentira. Para o cristão é melhor morrer do que levar uma vida de mentira. Só existe uma razão para sermos cristãos: se o formos detalhadamente, completamente. Geralmente, como que sociologicamente nós conhecemos um cristão? Geralmente o cristão é aquele que não bebe, não fuma, não adultera, trata bem a esposa, os filhos, arca com seus compromissos, é alguém que faz bem na sociedade, é alguém que deseja sempre o bem para as outras pessoas, para os seus semelhantes, é alguém que se comunica com as pessoas, que exala carinho, amor, afeto. É assim que geralmente nós entendemos o que é ser um cristão. Mas ser cristão é muito mais que isso. Porque alguém pode demonstrar tudo isso, contudo, tudo isso ser uma expressão de mentira. Existe no mundo o grande teatro. Para muitas pessoas a vida é um grande teatro. E tem pessoas que conseguem nos fazer chorar por um olho só. Mas tais pessoas não conseguem enganar o próprio Deus. Ou Deus está envolvido em cada detalhe da nossa vida, ou Ele não está envolvido. Ele é o Deus que vem com você para ser cultuado aqui, para ser cultuado aí na sua casa. Ele é o mesmo Deus. Como é o mesmo Deus que deve ser chamado por você. Se você acha que não tem mais condições de segurar e quer pecar, chama Ele com você, vai com Ele. Às vezes as pessoas têm mais respeito por outras pessoas do que pelo próprio Deus. Tem filhos que diante dos pais são verdadeiros santos, não falam sequer uma palavra torpe, são exemplos. Mas fora dos pais, não exercem o mesmo ritmo de vida. Há adultos que, inseridos no contexto eclesiástico, são verdadeiros santos. A gente olha e consegue ver a auréola na cabeça das pessoas, de tanta santidade que tem. Mas pode ser apenas uma face. Quando Deus chamou Samuel e escolheu Davi como seu ungido, Ele diz: não olhe para a aparência, não olhe para a aparência, porque Deus não olha para aquilo que é aparente, mas Deus vê o coração. Jesus falou de 2 homens que subiram ao templo para orar, e um sequer levantava a cabeça e estava cabisbaixo, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. O outro batia no peito com orgulho: Senhor, te dou graças, porque eu jejuo,
eu faço 40 dias de oração e jejum, eu sou membro da CIB, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou igual àquele pecador. E a Bíblia diz que quem desceu justificado foi o que confessou o seu pecado. Por que ter medo de Deus? Caminhando para o final, se Deus está envolvido na nossa vida, Ele precisa ocupar todas as áreas da nossa vida. Ele não é Deus apenas do lado bom, Ele é Deus de todos os momentos. Ele é Deus na saúde, mas Ele é Deus também na hora da enfermidade. Geralmente nós encontramos pessoas quando passam por alguma enfermidade, a pergunta clássica é: mas por que comigo? Vamos inverter a pergunta: por que não com você? Por que não com você? Por que não comigo? Por que não comigo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, é o que diz a palavra de Deus. Mas para terminar, com que frequência nós somos ricos naquilo que realmente importa? E o que é que importa? João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia foi escrita para que nós não pequemos. Mas sabe o que continua dizendo esse versículo em 1 João, capítulo 2? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, contudo, mas, porém, todavia, se alguém pecar, essas coisas foram escritas para que vocês saibam que vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Para que você não chegue diante de Deus como que por merecimento, mas chegue mediante a justiça do próprio Senhor Jesus. Jesus era Deus completo, mas era homem completo, 100% Deus, 100% homem, e nos ensinou a ter uma vida plena. O nosso relacionamento com Deus mostra que o perdão de Deus procede da confissão dos nossos medos. Eu posso orar para que Deus cure uma enfermidade sua, mas você precisa orar para que Deus perdoe o seu pecado. Eu não posso trazer o único que traz o pecado do homem diante de Deus para perdoar. Chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você está esperando que alguém ore para que você saia dos seus pecados, você está enfermo, está doente. E o que acontece com alguém que está doente, se não receber a cura? Vai morrer. E a morte é o distanciamento para com Deus. Jesus, Ele sempre está disposto a perdoar, se, condicional, se confessarmos os nossos pecados. E se não confessarmos, é lógico, se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar, e se não confessarmos, Ele continua sendo fiel e justo, porém não vai perdoar, não vai perdoar, porque o perdão, ele é precedido pela confissão. Primeiro eu confesso, o perdão vem, e eu deixo o pecado. Baixe a sua palavra, baixe a sua cabeça e peça a Deus que pela sua palavra cure os seus medos de confessar os seus pecados diante do Senhor. Talvez o inimigo esteja dizendo: olha, não adianta não, porque você vai prometer a Deus agora e você não vai conseguir, você sabe que não vai conseguir. Anule, coloque a palavra do inimigo debaixo dos seus pés. Existe um filósofo alemão, existiu no século XIX, Nietzsche. Ele diz que nada aprisiona mais o homem do que aquilo que colocam na sua mente. Mas a palavra de Deus diz
que nada liberta mais o homem do que aquilo que vem depois de haver confessado os seus pecados. Confesse ao Senhor os seus pecados. E ore ao Senhor: Senhor, limpa-me. Senhor, eu tenho dificuldade, confesse a Ele. Mas peça: Senhor, eu quero ser curado dos meus medos. Eu quero poder te confessar os meus pecados, os meus medos, porque eu confio em Ti. Pai bendito, na infinita graça do Senhor Jesus Cristo, esses que estão agora, Senhor, nos assistindo, que estão em casa, que estão em outros lugares, esses que estão aqui presencialmente, Senhor, em nome de Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre a vida de cada um que está confessando os seus pecados. Ó Deus, que o inimigo vá caindo, Senhor, a cada momento, que as suas obras sejam, ó Deus, degradadas, sejam destruídas na presença do Teu Santo Espírito. Nós somos Teus, Senhor, somos falhos, somos pecadores, somos limitados, mas nós somos Teus, fomos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nos colocamos na dispensação da Tua graça. Reveste a Tua igreja de santidade, que durante, ó Deus, todo esse propósito que estamos vivendo, que o Teu reino se manifeste, que o Teu poder opere, Senhor, sobre nossas vidas, para que haja mudança no caráter, mudança no modo de pensar, mudança no modo de viver, no nosso relacionamento contigo. Cura, Senhor, dos nossos medos, cura em nome de Jesus. E se há alguém, ó Deus, que ainda não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, mediante a aplicação da Tua palavra ao seu coração, essa pessoa confesse os seus pecados e tenha o perdão dos seus pecados para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.